de cada um de vocês. Como estão vocês? Eu espero, claro, sempre que vocês estejam em paz, em perfeita vitória, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema aqui, ser breve, alguns comentários. São temas que a gente já vem falando há algum tempo, mas é bem que interessante porque, como o sistema religioso tradicional, eles conseguem, distorcer e naturalmente desfazer ou tentar desfazer os feitos de Cristo. Pecado por Cristo cancelado, pela religião restaurado. Quer dizer, Cristo cancelou o pecado, a religião foi lá e resgatou, restaurou. Porque para a religião não é bom que os filhos de Deus estejam conscientes de que não existe mais o pecado bíblico concernente à transgressão da lei, onde eles estavam debaixo de maldição por não cumprir a mesma. Quando o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Romanos que todos tinham pecado, todos estavam debaixo do juízo, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, Paulo se referia àqueles irmãos que viveram a primeira aliança e, consequentemente, por não poder cumpri-la, eles estavam todos debaixo de desobediência, debaixo de pecado. Por isso que na mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 19 em diante, Paulo disse que a lei ela não tirava o pecado, pelo contrário, a lei ela dava força ao pecado. A lei era como um espelho que refletia o pecado do homem. Então o homem, dentro daquele contexto da lei, o homem que eu falo é a comunidade de Israel, o povo de Israel, os judeus, eles estavam em transgressão da lei. A lei era espiritual, a lei era boa, mas o homem ele vivia debaixo da transgressão. Então a lei ela não absorvia, a lei mostrava, apontava. Então, quando um religioso hoje tenta praticar as obras da lei para se justificar, ele está se enganando. Ah, porque eu dou dízimo, porque eu guardo o sábado, porque eu não como isso, porque eu não como aquilo. E tantas outras coisas que também está incluído no pacote da lei, como as lavagens, as abluções, os jejuns, as consagrações, e tantas outras coisas que Jesus de Nazaré falou, que o sistema religioso pensa que porque Jesus falou é para a gente praticar. E não entende que Jesus estava no cumprimento da antiga aliança, no cumprimento da lei. Gálatas capítulo 4, no versículo 4, diz que ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei para resgatar, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. E eu e você, nós que não somos judeus, nós nunca estivemos debaixo da lei, porque a lei, Malaquias 4:4, foi a lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe para aplicar a Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então a lei foi exclusivamente para Israel. Então o que Jesus estava fazendo era cumprindo a lei. E no cumprimento da lei havia alguns ritos, como a Páscoa dos judeus, como os batismos nas águas, que foi oriundo ali de João Batista, e João Batista batizava para manifestar, apresentar Jesus a Israel. João, capítulo 1, versículo 31 ao 33, diz que foi por isso que João veio batizando, para apresentar Jesus a Israel. Uma vez que João apresentou Jesus a Israel, uma vez que João preparou o caminho do Messias, Jesus já declara lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, para os discípulos: vocês que outrora foram batizados por água, agora sereis batizados com o Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai falar lá na carta aos Efésios 4, no versículo 4 em diante, e no versículo 5, Paulo diz que há só um batismo, porque não é o da água mais, é o do Espírito, porque é o batismo que permanece, é o eterno, é o do povo de Deus, é o da igreja espiritual, não templária, não, institucional, mas a igreja, o corpo de Cristo, que é formada, por membros, que somos nós. Então, abençoados, o pecado original, que era
a transgressão da lei, Jesus se tornou maldição. Gálatas 3,13, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A profecia de Isaías 53 se cumpre quando Paulo fala aos Gálatas 3,13 que ele se tornou maldito na cruz. Por quê? Porque a profecia de Isaías diz que ele foi ferido por nossas transgressões. Transgressões ali é a transgressão da lei, falando daquele povo. Ele foi oprimido, humilhado, ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, o Yeshua HaMashiach. E pelas pisaduras, disse o profeta Isaías, nós, falando da comunidade judaica, ou comunidade dos judeus, o povo de Israel, nós fomos sarados. Sarado de quê? Daquela enfermidade que era a transgressão da lei, que era a doença ali, não era doença física. Hoje, alguns irmãos na igreja que estão passando por algum problema de saúde, o pastor vai fazer a oração por cura, né? E eles usam esses textos, porque está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, eu não aceito essa doença no meu corpo. Não é assim, abençoado. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a doença. Quer pedir a Deus para Deus lhe curar? Peça, vai pedir a quem? Mas, todavia, entretanto, as enfermidades ali de Isaías capítulo 53 está dentro de um contexto que era a maldição da lei. Por eles não cumprirem a lei, não conseguirem cumprir a lei, eles estavam enfermos, doentes em pecados e em delitos. Então, a profecia de Isaías já apontava para o Messias, para Jesus, que iria levar sobre si, no madeiro, as enfermidades, as maldições que estava sobre aquele povo. Por quê? Porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Paulo explica isso com muita propriedade em 2 Coríntios, capítulo 3, lá no versículo 7, Paulo fala o ministério da condenação. No versículo 9, Paulo fala da lei de Moisés, o ministério da morte. Então, se o ministério da condenação foi glorioso, se o ministério da morte ele veio cheio de glória por meio de Moisés, quanto mais o ministério do Espírito, o ministério da justiça que permanece. Então, nós estamos debaixo do pacto eterno da graça de Deus. Nós não nascemos debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei era quem estava em pecado. Por isso que o apóstolo Paulo disse, será que esse povo não tem Bíblia, amados, para ler? Ou leem e não entendem? Leem e não entendem, né? Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, ou seja, não vai dominar novamente vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Deixa eu ver aqui, tudo certinho, o microfone. Então, abençoados, o pecado não tem domínio sobre a igreja. O pecado não domina a igreja, porque o pecado, naquele contexto, era a transgressão da lei. Nós não estamos debaixo da lei, logo nós não estamos transgredindo a lei que Deus deu a Moisés para aplicar sobre Israel. Então, aquele povo, de fato, estava debaixo de pecado. Mas Cristo veio, abençoados. Então, o sistema religioso está desfazendo dos feitos de Cristo, ignorando os feitos de Cristo. O sistema religioso despreza os feitos de Cristo. Eles chamam as pessoas para irem para suas igrejas, aceitarem Jesus, mas, na verdade, eles estão apontando, mostrando, levando as pessoas a uma consciência de pecado, a qual, na verdade, não vigora, porque foi cancelado por Cristo, aquele pecado. Agora, que as pessoas andam, de qualquer forma, nas obras carnais, nas paixões, nos desejos desenfreados da sua natureza humana, as pessoas andam. Cabe a conscientização de cada um entender que existe prática que não agrada a Deus, que é imoral, e também receberemos punições dentro da nossa sociedade se tal atos praticarmos. Por exemplo, a pessoa que morre. Eu preciso que a Bíblia diga não roubarás para eu roubar? Eu não sei que existe lei de punição no nosso país, né? Pelo menos para os menos favorecidos. Né? Os que têm bala na agulha se safam. Né? Mas roubar é crime. Né? Ainda que diga que não. Parece que não, né? Mas roubar é crime. Então há punição. Tirar a vida de alguém não é crime? Sim. Então, existem as leis
no nosso país. E em cada país tem as suas leis, as suas regras. Então, algumas pessoas dizem, você diz que não existe mais a lei, então eu posso roubar, eu posso matar. Não, abençoado. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, a lei do Espírito. E o Espírito não ministra isso na sua vida. Se você é um filho de Deus, você não vai receber isso do Espírito. Não, pode roubar. Imagina o Espírito Santo ministrando na sua vida. Pode adulterar, pode roubar, pode bater, pode fazer o que você quiser, porque afinal de contas não existe mais a lei para te punir. Não é assim, abençoado. Quer fazer, faça. Agora, haverá consequências. Segura o lombo, porque tem disciplina sim. Tanto na parte do homem, né? Tanto na justiça humana, bem como a colheita que nós teremos, não no sentido de nos punir na eternidade, mas de certo ou por certo, nós não vamos estar reinando em vida mediante o Evangelho, porque o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo, quem pratica tais coisas não herda esse reino. Logo não terá essa paz, essa justiça, e não terá essa alegria que é proveniente do Espírito Santo em suas vidas. Então, nós não obedecemos para ser filhos, nós nos esforçamos, na medida do possível, para obedecer ao Evangelho, porque nós somos filhos amados de Deus. Como disse Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que nós somos filhos amados de Deus e devemos andar como ele andou. Ele deu um bom testemunho. Os filhos de Deus são semelhantes, né? Eles têm o Espírito do Pai, o DNA divino. Então, ainda que nós venhamos a errar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova diariamente. A gente não se conforma em estar vivendo no erro. Até erramos, mas logo vem uma consciência de filho de Deus, né? E o Espírito ministra no nosso espírito que nós não devemos andar de tal forma. Mas não é porque nós estamos debaixo do pecado bíblico, que era a transgressão da lei. É porque muitas vezes andamos na inclinação das nossas carnes, ou da nossa carne, da nossa natureza humana, e de fato ela erra e não agrada a Deus. Mas não é o pecado bíblico, o pecado original, que era a transgressão da lei. Tá bom, abençoados? Então, entendemos aí? Percebemos aí? Então vamos lá. Olha que interessante, uma profecia do próprio Isaías, 43, 25, Isaías. Olha lá, você do sistema religioso, meu amigo, pastor, evangelista, você, né, que se denomina profeta, homem de Deus, conhecedor dos mistérios ocultos e escondidos, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui que é revelação. Revelação não é adivinhar o número do chassi do carro do irmão. Revelação não é adivinhar o CPF. Revelação de Deus não tem nada a ver com adivinhar a vida dos outros. Não, isso aí é coisa de homem. Isso aí é coisa de, sabe, de religiosidade. Revelação é o entendimento bíblico acerca das Escrituras para transmitir para o povo um conhecimento. Isso é revelação. Agora, olha que revelação clara, porque não sou eu que estou revelando. A própria palavra ela já está se revelando. Olha lá, 43, 25, Isaías, diz assim: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha, que Isaías estava profetizando há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. O mesmo profeta, conhecido como profeta messiânico, que profetizou o nascimento de Jesus, no capítulo 9, que profetizou o sofrimento de Jesus, no capítulo 53, também profetizou, no capítulo 43, que ele iria tirar a transgressão do seu povo. Quer dizer, ele profetiza o nascimento no capítulo 9, profetiza o sofrimento no capítulo 53, e no capítulo 43 ele profetiza a remissão dos pecados. Olha, 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, foi o próprio Deus abençoado, usando a boca do profeta Isaías, que declarou que ele mesmo iria apagar a transgressão do seu povo. Iria tirar o pecado do seu povo. Isso já estava profetizado. E essa profecia se concretizou em Cristo, porque a lei e os profetas vigoraram, duraram até João Batista.
Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Então não existe profecias acerca da salvação, acerca de Cristo para se cumprir, porque todas as profecias, todas as promessas, profecia é uma promessa, né? O que é uma profecia? Uma palavra que irá se cumprir. Então é uma promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas quanto foram as promessas de Deus, nele já tem o sim e o amém da parte de Deus. Ou seja, se cumpriram. Não existe profecia bíblica se cumprindo nos dias de hoje. O livro se fechou, se cumpriu. Nós somos um resultado positivo de uma profecia concretizada no povo de Deus. Estamos vivendo, sabe, debaixo não de uma promessa, mas nas realizações de promessas que foram feitas no Antigo Pacto. Então, o profeta Isaías, ele declarou no 43, 25, eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei mais. Os pastores dizem que a igreja está em pecado. Os pastores dizem que o povo de Deus está em pecado. Não, abençoado, então eu vou desprezar essa profecia. E é engraçado que eles dizem que acreditam em profecia. Não acredita. Eles acreditam na baboseira que eles falam, mas não nas profecias bíblicas. Olha o que está lá em Mateus. Mateus capítulo 11. Olha lá, Mateus. É isso mesmo? Vamos lá, vamos ver. Vamos conferir aqui. Mateus, deixa eu ver. Livro histórico, tá? Que não é evangelho não, porque aqui Jesus estava vivo ainda cumprindo a lei. Livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então João foi o último profeta da lei. Todos os profetas e a lei, tudo que a lei mandava, tudo que a lei dizia, tudo que a lei ordenava, valeu até João, só até João. Depois de João, a lei não vale mais. A lei, ela foi consumada ou cumprida em Cristo. Os profetas, a profecia de Isaías vai se cumprir. Não vai. Tudo se cumpriu até o último profeta, que foi João. Ah, mas aquela profecia, irmão, de Elias vai se cumprir. Não vai. A profecia de Eliseu vai se cumprir. Não vai. Ah, irmão, mas aquele ato profético de Gideão vai se cumprir. Não vai. Mas, irmão, Moisés disse lá no Egito, vai se cumprir. Não vai, já se cumpriu. Porque, vou ler novamente, Mateus capítulo 11. Olha lá. Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou. Todos os profetas e a lei era até João. João foi o último profeta que preparou o caminho do Senhor. Por isso que o Senhor, o próprio Cristo, disse que dos nascidos de mulher, não havia profeta maior do que João Batista, porque ele foi aquele que apresentou o Senhor para Israel. Porque acabou a lei e acabou os profetas em João. Olha lá, Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 16. Para aqueles que ainda insistem ainda, porque eu sou profeta, porque tem uma profecia lá em Isaías que vai se cumprir na sua vida, não vai. Ah, mas tem uma profecia lá em Ezequiel, irmão, que vai se cumprir, não vai. Senão a Bíblia está mentindo, o Evangelho está mentindo, Jesus mentiu. E ele não mentiu. Nós cremos que ele cumpriu, porque ele foi para o madeiro. A não ser se você não crê que ele foi para o madeiro. Se você não acredita que ele foi para o madeiro, morreu e ressuscitou, então você continua debaixo de pecado. Nós acreditamos que ele foi para o madeiro, morreu e ressuscitou. Não existe mais o pecado, porque não existe mais a lei que dava força ao pecado. Tá bom, abençoados? Mas e as profecias também não existem, porque João foi o último profeta. Se João tivesse vivo e tivesse ainda profetizando na terra, você poderia dizer, olha, João está falando coisa aí que em breve vai acontecer. Mas já acabou, ele já profetizou, já deixou o ministério dele e foi estabelecida a graça de Deus em Cristo. Olha lá, Lucas capítulo 16, no versículo 16. A lei, mais uma vez, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João, irmão. Então, desde então, passou a ser anunciado o reino de Deus. Então, Jesus ali, ele estava no cumprimento da lei dos profetas, porque Jesus foi a última manifestação, né, na lei. Jesus estava cumprindo ali
a lei e os profetas, e é por isso que Paulo declara em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você não crê, você continua praticando a lei. Mas se você acredita no feito de Cristo, acabou a lei, porque também acabou os profetas, porque ele já cumpriu todas as coisas. Todas as coisas já convergiram, Efésios 1:10, todas as coisas já convergiram, congregaram em Cristo Jesus. Então, Cristo cancelou o pecado, a religião vai lá e está restaurando o pecado. Cristo deu fim ao pecado, que era a transgressão da lei, porque a lei não existe mais, logo não tem o pecado. Mas o homem vai lá, levanta obras da lei, e quando ele coloca obras da lei na igreja, naturalmente ele tem que ressuscitar o pecado. Porque a lei dava força ao pecado. A lei apontava o pecador. A graça de Deus não mostra o pecador justificado, abençoado, salvo, perfeito em Cristo. Pratica a obra da carne, cuidado, vai ser corrigido e disciplinado, porque o pai corrige e disciplina quem ama, quem recebe por filho. Mas uma coisa é uma coisa. E outra coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Amém, abençoados? Então, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então a profecia de Isaías diz que ele já iria tirar o pecado e a transgressão, e ele não iria se lembrar mais. Quando João Batista olha para Jesus, olha lá, João 1:29. Quando João Batista olha para Jesus, olha o que ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? Tira o quê? Comentem aí à vontade, fiquem em paz. Que tira o pecado do mundo, abençoados. Qual era o pecado do mundo aqui? Era o fumar? Era o beber? Era o se prostituir? Não, isso aí eram obras carnais que dentro do contexto da lei, eles andavam debaixo de maldição. Mas quando Cristo cumpriu a lei, ele condenou esse pecado na sua própria carne. O pecado foi condenado na carne de Cristo. Por isso que ele se tornou maldito no madeiro, porque ele atraiu para si as iniquidades e as transgressões do seu povo. Ele se fez doente, ele adoeceu, ele levou as transgressões do seu povo. Agora imagine, se alguém pagou a sua dívida, você vai continuar devendo? Não! Por isso que Paulo disse, fostes comprado por bom preço, não vos façais escravo de homem. Imagine que o irmão Elcio estava devendo uma grana a alguém, e eu não tinha condição para pagar, e alguém chegou e disse assim, não, vou quitar sua dívida, chegou lá e pagou. Aí eu vou continuar pagando isso? Eu vou continuar devendo? Não, porque eu fui absolvido, alguém pagou o preço. Então Jesus pagou o preço, com sangue, no lugar do seu povo. Então o seu povo não está mais em pecado, porque já houve um pagamento, houve um resgate. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o preço do pecado, o salário do pecado era a morte. Exatamente. Por isso que Jesus foi lá para a cruz e morreu. Porque o preço do resgate era a morte. O salário do pecado era a morte. Como ninguém iria morrer, não haveria um justo para morrer pelos outros, ou pelo irmão, Jesus, Deus, se manifestou em carne, foi para a cruz, porque a lei exigia derramamento de sangue, ele tipificando o Cordeiro de Deus, né, simbolicamente falando, ele foi para a cruz pagar o preço com seu próprio sangue. O salário do pecado, o pecado estava onde? Na lei. O salário do pecado era a morte. Mas o dom, o presente, graça, gratuito de Deus, era a vida eterna por Cristo Jesus. Então você não é filho de Deus porque você pagou algum preço. Somos filhos de Deus porque o preço foi pago por ele. Agora, valorize o preço que ele pagou, mas não fique aí dizendo também que você continua devendo ou continua pecando. Não, você erra, você falha, será disciplinado por isso. Mas o preço foi pago. Aí detalhe, o preço foi pago, preço de sangue, para aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, que não foi você. Nós fomos beneficiados porque nós, não judeus, depois da ressurreição de Cristo, nós fomos ajuntados, aproximados para que houvesse só um corpo, só um povo, Israel espiritual de Deus. Tá bom? Porque nem o preço de sangue Jesus não pagou por você, porque você não estava vivendo debaixo da lei. Que quem vivia na lei,
ou quem recebeu a lei foi apenas os judeus. Tá bom, abençoado? Então João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 31, que eu até citei, João diz assim, João 1,31. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim eu batizando com água. Tá vendo? João não conhecia, mas para que ele fosse apresentado a Israel, aí João veio batizando com água. Então o batismo nas águas era apenas para os judeus, para a manifestação daquele povo que esperava o Messias. Por isso que os apóstolos batizavam. Jesus não batizava, mas os apóstolos batizavam. Por isso que Jesus disse, ide batizai. Por quê? Porque eles batizavam ali os judeus, não o gentil. Gentil não era batizado. Há algumas exceções dentro de alguns contextos, no caso que Pedro batizou a família romana de Cornélio, mas Deus não mandou batizar. Cristo mandou falar a palavra, pregar a palavra. Pedro que foi lá e colocou uma bacia e batizou todo mundo. O batismo ali pouco importava. Tanto é que Pedro reconheceu que eles foram cheios do dom do Espírito Santo. E aí Pedro disse, já que eles receberam o Espírito Santo como nós, o que é que impede deles serem batizados? E aí Pedro foi e batizou a turma. Mas não era para batizar, porque o Espírito Santo já testificava que Cornélio e sua casa pertencia a Deus. Amém, abençoados? Independente do batismo das águas. Por quê? Porque também era um batismo transitório e especificamente para aquele povo de Israel. Ah, mas eunuco de Candace Filipe batizou. Me mostra que Jesus mandou batizar. Jesus mandou ensinar o que o eunuco estava lendo, que era a passagem de Isaías. Mas Jesus não mandou batizar ninguém. Como era um hábito dos judeus estarem batizando, Filipe naturalmente ministrou o batismo e por isso o eunuco foi batizado ali por Filipe. Mas Jesus não mandou batizar de jeito nenhum, tá bom? Então, abençoados, observe que João declara, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da profecia de Isaías? Que ele ia tirar o pecado e não ia lembrar mais? Olha lá a profecia cumprida em Hebreus. Cumprimento dessa profecia. Olha o que Paulo fala aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Deixa eu ver aqui, tudo certo? O áudio tá ok? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 26. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, olha que interessante, a consumação do século foi lá no primeiro século, quando Paulo estava vivo. Tem gente achando que o fim dos tempos, a consumação do século, é em um apocalipse futuro incerto que o mundo vai acabar, vai destruir. Não é. A consumação dos séculos, ou o fim dos tempos, estava acontecendo lá naquela era cristã, na primeira era cristã. Tá? Mas agora, lá, 9:26 Hebreus. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, desfazer o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado. Lembra da profecia de Isaías? Nós lemos? Quer voltar lá novamente? Profecia de Isaías, capítulo 43, é isso? Isaías 43, vamos lá, 43, 25, olha lá. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Isaías, há mais de 700 anos, antes do menino Jesus nascer. Eu mesmo, a profecia. Sou eu que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembrarei mais. Paulo falando, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus 9:26. De outra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim, Hebreus 10:10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pelo sacrifício do corpo de Cristo, feita uma vez. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação ou com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora, olha para isso aqui. Hebreus 10:16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias.
Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, 17: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pecados e iniquidade, não há mais oferta ou oblação pelo pecado. Por que ele jamais se lembrará das suas iniquidades e dos seus pecados? Porque ele pagou, porque ele cancelou. Agora, Cristo cancelou, o religioso foi lá e resgatou, restaurou. Viu aí, abençoados? Viu como o sistema religioso ele deturpa a palavra de Deus? Eles tiram a credibilidade real das profecias? Por isso que Paulo falando, olha, Paulo falando aqui, vê a memória aqui esse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5, 20, não desprezeis as profecias. O sistema religioso despreza, anula as profecias reais bíblicas e estabelece as suas próprias profetadas. Não desprezar as profecias é entender que as profecias se cumpriram. Lembra que nós lemos Lucas, vou recapitular. Lucas 16, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é pregado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Prega força naquele contexto para entrar no reino de Deus, visto que havia uma guerra religiosa contra os judeus que queriam praticar as obras da lei e já não valia mais, tá? Mateus capítulo 11, versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo-se as profecias bíblicas. A profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 5, que ele tirou e apagou o pecado. A profecia de Isaías 53, que diz que ele levou no madeiro, que ele levou as maldições e as enfermidades, que Paulo fala na igreja, na carta aos Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, todas as profecias, o apóstolo Paulo mostra o cumprimento. Não existe uma profecia bíblica que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, não mostre que aquilo de fato se concretizou. Exceto algumas falas que Paulo morreu em 68 e, de fato, o templo caiu em 70. Então, ali ficou aí num período de 2 anos e pouco, para que algumas profecias tivessem ainda em cumprimento, porque estava ainda em transição, em mudança pactual. Mas, de fato, depois que o templo caiu no ano 70, fechou. Todas as profecias se cumpriram totalmente, porque tudo cumpria-se em Cristo. Cristo foi para a cruz e ele disse, tetelestai, João 19:30, está consumado. E, de fato, ele consumou uma obra redentora, salvou o seu povo de toda a condenação e morte que havia debaixo do primeiro pacto, né? Limpou a alma, restaurou a alma daquele povo. E, de fato, não há nenhum tipo de condenação para o povo de Deus. E a igreja hoje, no século 21? A igreja hoje? Está suja? Está em pecado? Está isso, está aquilo? Não. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 17. Diz que ele entregou a si mesmo pela igreja, lavou com a água limpa da palavra e apresentou essa igreja a si mesmo, igreja limpa, santa, sem ruga, sem mancha, perfeita diante dele. Então a igreja está perfeita. Agora, muitos membros estão sujos no sentido de estarem praticando coisas desagradáveis ao Pai. Mas aí basta a consciência de cada um, pela direção da palavra, para naturalmente ir, né, renunciando a essas coisas que não agradam a Deus. Mas pecado bíblico, para separar o filho de Deus, não. Estou pregando aqui o universalismo, que todo mundo agora é filho de Deus? Também não. Estou falando para os filhos. A palavra de Deus, ela corta nos corações dos filhos.
Jesus de Nazaré já dizia, vocês não entendem porque vocês não são meus filhos. Vocês não são filhos de Deus. Vocês têm por pai aí o diabo, né, que estava falando ali da natureza decaída de Adão, né? Está falando ali dos filhos da perdição, tá? Mas os filhos de Deus, aqueles que têm o DNA divino, eles recebem esta palavra e naturalmente eles são ministrados pelo Espírito do Pai e aí eles estarão naturalmente vivendo, reinando em vida e em perfeita vitória. Amém, meus amados? Graça e paz. Que vocês estejam aí desfrutando de mais um conteúdo. Se gostou, compartilhe à vontade aí. Obrigado vocês nos comentários, né? Tá bom? Deixa o like de vocês e vamos que vamos. Um abraço, um cheiro e a palavra de Deus, ela precisa correr e ser glorificada como convém. Sem engano, sem malícia, sem, sabe, manipulação de homem. Todas as promessas de Deus, e promessa você pode entender também como profecias, tá? Promessa de Deus. Deus prometeu, cumpriu. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez uma promessa, um juramento a Abraão, e ele disse, como não tinha ninguém maior para jurar, jurou por si mesmo. Então, cumpriu-se aquilo que ele havia determinado sobre a vida de Abraão. E sobre a vida do povo de Deus, cumpriu sim todas as coisas, porque tudo que ele prometeu, todas as promessas já tem o sim e o amém. E as profecias, os profetas, a lei, tudo o que o antigo pacto falava, profetizava, foi até João Batista. Eu sei que sempre tem algum desgraçadinho aí que diz assim, então rasga o Velho Testamento, porque vocês só estão dizendo que não é para pregar o Velho Testamento, porque a gente está no Novo. Não, a gente não rasga, porque se a gente rasgar, a gente não vai ter conteúdo para ensinar. E a gente precisa ensinar o Velho Testamento. Se eu rasgar o Velho Testamento, aí o malandro vai lá, pega o Velho Testamento e ensina deturpadamente. Então eu tenho que ter o Velho Testamento, nós temos que ter, para ler e ensinar para as pessoas que esse Velho Testamento já se cumpriu. E detalhe, o Novo Testamento também já se cumpriu em Cristo. Nós estamos totalmente ligados no Pai, então a palavra de Deus, que é Espírito e vida, ela ministra hoje em nós. Não nas capas amarelas de um livro, mas sim nas nossas mentes restauradas pelo Pai. Amém? Graça e paz. Beijo.